Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que te ama, Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Só vocês, bem bonito. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Muito boa noite, você que nos acompanha em casa. Hoje o programa Direção Espiritual é muito especial. Estamos fazendo ao vivo de Taubaté, minha terra adotada, querida, aqui no Hotel Mazzaropi, muito bem recebidos por toda a equipe. Nós estamos no meio da semana do nosso Preparando Corações, que é uma semana especialmente preparada pela Fundação Dom Couto para acolher todos aqueles que ao longo do ano nos ajudam espiritualmente e materialmente. Todos aqueles que são nossos amigos. E você que não teve a oportunidade de vir, mas que de alguma maneira também participa. Se você reza por nós, se você reza para que o nosso trabalho seja frutuoso,
você já está incluído aqui nessa noite. Se não reza, passa a rezar a partir de hoje, já está te incluindo agora também. Boa noite para vocês que estão aqui hoje conosco. Muito obrigado pela presença, já estão aqui desde segunda-feira, não é isso? Já vieram para o show Piano e Voz. Boa noite, Christian. Obrigado por nos ajudar aqui, querido. Obrigado por estar conosco. Agradeço também a Canção Nova pela generosidade em nos presentear com essa transmissão, que isso custa muito caro. A gente que trabalha lá na Canção Nova sabe o custo de uma transmissão ao vivo assim, com esse deslocamento de equipe, de carro para fazer a retransmissão. Nós agradecemos do fundo do coração pela oportunidade de hoje estarmos juntos aqui. Todos nós fazemos a experiência do cuidado, a gente nasce a partir dele, né? Eu gosto de dizer que o cuidado é a primeira experiência de fé que nós fazemos. Porque quando nós falamos a palavra fé, a primeira coisa que nos ocorre é a fé em Deus. Não, a vida é uma constante experiência de fé. Você vai comer um pão de manhã, você tem fé que o padeiro não envenenou o pão, não é? Você sabe que tem gente que cria essa neurose. Não cria não, não é para você desenvolver essa neurose não. Você vai passar uma manteiga no pão, não passa pela possibilidade de que tinha um funcionário maldoso que colocou estricnina na sua manteiga. O tempo todo nós fazemos experiência de fé. E essa é uma fé natural. Eu acho muito interessante que no processo humano, a experiência do cuidado já nos sinaliza para aquilo que depois espiritualmente nós vamos compreender. Se você está aqui, é porque alguém se dignou a cuidar da sua indigência. O que é a indigência? É a insuficiência humana. Piorou, né? São termos filosóficos bonitos, né? A insuficiência humana, eu não me basto. Eu preciso de alguém. E o ser humano é o que nasce mais imperfeito, mais incompleto na natureza. Se você tem um cavalinho que nasceu hoje, ele já dá um jeitinho de se equilibrar sozinho, procura a mãe dele. Nós não. Se você nasce hoje aqui e alguém te deixa naquele lugar, você não tem condições de ir a lugar nenhum. Nós estamos acompanhando lá em casa um casalzinho de tucanos, que reproduziu lá, bem perto assim do nosso convívio, numa árvore que tem um buraco. Aí de vez em quando o Vanói, o marido da Teca, vão lá filmar os tucanos. Ele quer ver como é que estão os filhotinhos lá dentro. E outro dia o Everson foi e conseguiu filmar lá dentro 2 filhotinhos, gente. Você não faz ideia que coisa mais linda. E eu não sei como é que a mãe consegue entrar dentro daquele buraco. Porque a tucana, mãe, ela é grande. É aquela do bico verde, as plumas bem vermelhas, uma ave linda. E aí a gente ficou vendo o vídeo, a fragilidade daquelas criaturas. Fiquei pensando, meu Deus, quanta indigência, quanta insuficiência, mas alguém está cuidando delas. As 2 criaturinhas, por mais frágeis que sejam, elas poderão viver porque alguém está cuidando dela. Alguém voa para buscar e trazer o alimento. Alguém construiu um ninho bem protegido, porque pode chover à vontade, que não cai água lá dentro daquele ninho. Perfeito. A natureza, ela é perfeita. A mãe, sei lá, o pai, não sei quem foi que trabalhou nesse projeto, mas fez um ninho tão bem feito, que aquelas 2 pequenas criaturas que estão lá, terão a oportunidade, se tudo correr bem, se tornarem aves semelhantes aos pais. Nós somos experiências do cuidado. Quando eu olho para você, eu já tenho que naturalmente respeitar. Você é fruto de um cuidado. Alguém te amou. Alguém te reverenciou. Alguém cuidou da sua indigência, da sua insuficiência. A isso nós chamamos de dignidade humana, que seria aquele respeito natural que nós deveríamos ter por qualquer ser vivo que passasse diante de nós. É claro que quanto mais a gente evolui a nossa consciência, maior será a nossa capacidade de reconhecer a vida em todas as realidades. Então, quando a gente vê aquele mar de lama lá em Minas, destruindo a fauna e a flora que cerca o Rio Doce, dói na gente, não é verdade? Tem imagem mais triste do que aquela? Não. É muito triste a gente ver
Quanto mais a nossa consciência estiver evoluída para perceber o valor da vida, maior será a nossa atenção à experiência do cuidado. Eu, definitivamente, quero cuidar deste mundo em tudo aquilo que eu puder. De não julgar um papel de bala no rio. Eu quero ter esse cuidado, é minha responsabilidade. Porque é compreendendo esses pequenos cuidados que a gente vai chegar à compreensão dos cuidados superiores. É por isso que é muito difícil para uma pessoa que não foi amada humanamente o suficiente, compreender que Deus a ama. A história humana é a base da fé sobrenatural. Então essa minha experiência natural de cuidar e ser cuidado é absolutamente fundamental para que depois eu tenha condições de acreditar em Deus. Porque eu sempre digo, crer no sobrenatural, minha gente, é muito sofisticado. Antes a gente precisa ter passado pela experiência natural de amar e ser amado. Então a experiência do cuidado é a primeira que nós fazemos na vida. Alguém um dia cuidou de nós. E depois, à medida em que o tempo vai passando, os papéis vão se invertendo. E é tão interessante quando você se vê cuidando da sua mãe, cuidando do seu pai, quando você percebe que ele já está perdendo as habilidades de antes, e que agora quem precisará exercer este cuidado na vida deles, somos nós. Com todo o respeito do mundo, com toda a diligência, com todo o carinho, eu começo a ser o cuidador daquele que um dia cuidou de mim. E depois, pode esperar, também será cuidado por aqueles de quem você cuida hoje. Por isso que tem que cuidar direitinho. A gente tem que cuidar direitinho para que depois o retorno venha naturalmente para nós. Crer que Deus cuida de nós. Você sabe que esse era o grande esforço que Jesus fazia para mudar na cabeça das pessoas essa compreensão. A aproximação que Jesus faz das pessoas com o coração de Deus é para que elas pudessem identificar que Deus é o cuidador. Cuida de mim a partir do amor que Ele me dispõe. Ele me ama. Saber-se amado, saber-se cuidado. Aí o que desperta em nós? O cuidado que eu preciso ter comigo. Porque eu sei que alguém cuida de mim, eu naturalmente reajo a esse cuidado, cuidando de mim também. Quanto mais você compreende que Deus cuida de você, maior é a sua observância no cuidado que você precisa ter com você. Com sua saúde, saúde física, saúde psíquica, saúde emocional. Aí você começa a olhar-se assim, como aquele que está sob a dinâmica do cuidado. Eu creio em Deus, creio que Deus me protege, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessar. Eu faço o meu papel nessa história. É interessante que Francisco de Assis, ao compreender o amor de Deus na sua vida, quando ele passa por aquele processo de conversão, em que ele fica nu no centro da cidade, quem já assistiu o filme Francisco e Clara, recorda-se daquela cena? Tem alguns que até voltavam o videocassete para ver o Francisco pelado várias vezes. Que era um ator bonito, né? Lembra? Sei que você não fazia isso, mas você riu, eu estou achando, estou desconfiado que você fazia. Aquele momento em que Francisco fica nu, aquilo é cheio de significado. A nudez de Francisco em praça pública é cheia de significado. Ele está voltando para o colo de Deus para receber todos os cuidados que ao longo da vida ele havia esquecido de lhe oferecer, de se oferecer. Então ele reassume a vida em Deus. E o que Deus provoca no coração dele? A partir do momento em que ele se sabe cuidado e amado por Deus, ele vai cuidar daqueles que ninguém queria cuidar. Não é assim que funciona na vida de Francisco? O movimento misericordioso de Deus não o paralisa num amor de mesmice, de egoísmo. Não, ele vai em busca daqueles que precisam dele.
Por isso que é tão interessante a gente identificar o nosso cristianismo e medi-lo. Eu sei que cristianismo não pode ser medido, mas se você quiser analisar a qualidade da sua conversão, é só você fazer essa análise. O quanto que você já é capaz de cuidar dos outros que precisam de você. Cristianismo que só nos dá o status de cristão? Que não me move na direção dos que precisam de mim? Que cristianismo é esse? Cristianismo de fachada? Só para o outro ter uma boa impressão minha? Não é este cristianismo que foi tão condenado ao longo dos séculos e que fez até em alguns momentos a igreja ficar desacreditada? Não é essa a religião que Jesus condena na sua época? Olha, aquele que não for capaz de se mover na direção de um que sofre, de um que precisa de ajuda, não pode se dizer meu representante. E é por isso que é bom a gente pensar isso. A gente colocar na balança do nosso cristianismo o tanto que nós já dispensamos do nosso tempo gratuitamente para o outro. Eu fico tão encantado, minha gente, com o poder que um trabalho como a Fundação Dom Couto pode fazer. Sobretudo quando eu olho para o trabalho das voluntárias. E o conselho gestor que está aqui sabe muito bem como é bonito ver a ação de Deus no coração daquelas pessoas que saem de casa sem ganhar nada, para poder fazer um trabalho que vai ajudar outras pessoas. Quando a gente ocupa a nossa cabeça com esse cuidado, eu vou oferecer o meu tempo a alguém. Quantas vezes, nós ainda não temos as obras para poder ocupar tanta gente, mas quantos amigos meus, dentistas, médicos, me procuraram: padre, quer que eu dê meio-dia do meu trabalho lá? Quer que eu vá fazer alguma coisa? Quer que eu vá atender alguém? Quantos profissionais liberais, minha gente, hoje estão procurando dar um pouco do seu tempo às pessoas? Você sabe por quê? Porque o mundo está tão cruel. A crueldade está tão na vitrine do mundo que as pessoas estão começando a fazer um movimento para diminuir isso. Como é que eu posso diminuir essa crueldade que está na vitrine do mundo e que é notícia em todos os lugares? Fazendo o bem nas proporções que me cabe. Um gesto de amor, de doação, um dinheiro que eu posso oferecer, uma ajuda àquele que tem menos do que eu, uma oportunidade de fazer pelo outro o que ele não pode fazer por si mesmo, porque não é manutenção de gente preguiçosa. Eu sempre tenho esse critério. Eu não posso manter a preguiça do outro. Eu gosto de ajudar quem se ajuda. Estou errado? Não. E gosto de mover o outro na direção de suas soluções. Eu não posso passar a mão na cabeça do meu irmão, da minha irmã, do meu primo, da minha mãe, do meu pai, e ficar eternamente dando a ele, fazendo uma manutenção que o priva de tomar coragem de ir atrás daquilo que precisa fazer. Posso dar um exemplo aqui muito concreto. Essa criatura que está ali, na quarta fileira, Maria, está do lado da Dona Augusta, está de branco lá. Isso. Filma a Maria para mim, por favor. A Maria mora em frente lá de casa. Ela trabalhou lá na minha casa antes de eu morar lá, porque ela que fazia a refeição dos funcionários que trabalhavam na obra. E depois fui ficando amigo da Maria, fui ficando amigo dela. Hoje ela é uma das colaboradoras que estão lá em casa. Mas você sabe o que eu mais admiro nessa criatura? É o tanto que ela cria soluções para os seus problemas. Nunca vi a Maria reclamar de falta disso, falta daquilo. Ela passa os apertos dela, mas está lá toda sexta-feira, passa o dia inteiro fazendo bolo para no sábado vender na feira. Faz pano de prato, borda, tudo que você puder, essa mulher corre atrás para fazer, para poder ter dignamente o sustento de sua família. Nós precisamos de muitas Marias. Nós precisamos aprender com essas Marias.
Porque às vezes nós ficamos parados lá no nosso sofrimento, esperando que o outro venha trazer soluções para nós. Não. Deus cuida de mim quando eu regaço as minhas mangas, crio vergonha na cara e começo a correr atrás das soluções que só eu posso construir na minha vida. Deus é glorificado nos corações corajosos assim, minha gente. Deus é glorificado e o país é movido a partir de pessoas assim, que não esperam as soluções caírem nos seus braços, que não esperam que outras pessoas venham fazer por elas o cuidado que lhes cabe. Isso é fé, isso é cristianismo. Eu acredito em Deus, então eu levanto todos os dias de manhã e vou atrás das soluções que eu preciso construir para os problemas que eu preciso enfrentar. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida. Aí parafrase agora. Como é que Deus cuida de você? Quando é que Deus tem a oportunidade de cuidar de você através de você mesmo? Porque é tão bom a gente ficar esperando que Deus cuide de nós através do outro. É tão cômodo. Cá, cuida de mim, meu Deus. É tão cômodo a gente esperar que Deus cuide de nós através do outro. Não estou dizendo que isso não vai acontecer, não. Vai. Você pode ter certeza que o cuidado de Deus é abrangente e inteligente. Ele sabe muito bem quando Ele precisa enviar um anjo para cuidar de você. Mas Ele também sabe quando precisa te deixar sozinho. Porque quem cuida, quem ama, quem educa, sabe deixar sozinho na hora que ele precisa enfrentar-se. Aí é aquele território que ninguém pode atravessar por você. Na terça-feira passada, a minha mãe, naquela queda que ela sofreu lá no Teatro Municipal, logo após a gravação do meu DVD, uma fratura terrível, parecia que eu estava vivendo aquele filme, Dona Lucy, que nós vivemos há 5 anos atrás, quando ela fraturou uma perna. E eu me lembro, gente, que era umas 4 horas da manhã, eu estava com ela dentro de um hospital público no Rio de Janeiro, porque a ambulância não leva para nenhum outro hospital, a não ser aquele hospital público. Estávamos lá, um sofrimento, tadinha, aquela dor lancinante, cada movimento que fazia com ela. E aí eu sozinho, eu e ela, ficamos quase umas 2 horas lá nesse lugar, só nós dois. Eu olhava para ela, por mais que eu quisesse cuidar dela, aquela dor era dela. E não tem nada que pode nos doer mais do que você identificar esse limite. O cuidado tem limite. Se eu pudesse entrar no corpo dela e sentir aquelas dores por ela. Se eu pudesse incorporar aquele momento. Não. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Por mais que Deus ame você, Ele não tem como fazer por você aquilo que é seu. Só que tinha um detalhe. Ela segurava minha mão, aquela mão que suava frio. A gente deitava o rosto um no do outro. Sobretudo nas horas que precisava movimentar a perna ou passar de uma maca para aquela coisa horrível. A gente encostava o rosto um no do outro assim. Ali era como se alguma coisa acontecesse, que aquele sofrimento tornava-se suportável. Sim, Deus faz o mesmo com a gente. Ele não pode viver a nossa dor, mas Ele encosta o rosto para ajudar a sofrer. Para que você não se sinta tão abandonado naquela hora. Para que você não se sinta tão só naquele momento de agonia, naquele momento de desolação. Aí a gente vai se tornando cada vez mais confiante de que, embora eu tenha de enfrentar sozinho, Ele está do meu lado. Mas essa pergunta, minha gente,
ela é absolutamente natural na vida de quem é maduro. Deus cuida de mim através daquele que chega, mas Ele precisa, sobretudo, cuidar de mim através de mim mesmo. Ninguém segura aquele que tem essa consciência. A fé é muito encarnada naquele que compreende-se assim. Eu preciso fazer por mim o que Deus faria se estivesse agora, aqui, com a mesma possibilidade que eu, com a minha vida nas mãos. Com a minha vida nas mãos. Porque às vezes nós dizemos, Deus cuida, Deus está no comando. Essa frase vai na frente de muito preguiçoso por aí. É Deus no comando e eu não comando nada. Não, pelo amor de Deus. É Deus no comando, agindo aqui no meu bom senso, na minha vontade, fortalecendo o meu desejo de cada vez mais fazer o que é certo. Aí sim, a compreensão no cuidado de Deus em nós, na nossa vida, é absolutamente transformador. Porque nós em nenhuma hipótese vamos aceitar ficar de braços cruzados, esperando que Deus nos traga o pão da manhã. Porque até o maná, que naquela novela que estava passando, o maná parecia aquela pipoca Globo. Já caía prontinho no chão, não era? Vocês viram? Achei engraçado, parecia que está chovendo pipoca da Globo. Pipoca Globo. Não. O maná era um fruto que precisava ser cozido. Ele não vinha pronto. Exigia um trabalho humano. É igual a travessia no Mar Vermelho. Você acha que o mar estava aberto para o povo passar? Não. Eles tiveram que enfiar o pé na água na hora do desespero, para que depois o mar fosse abrindo. Diga ao povo que caminhe. É a frase que Deus dá a Moisés no momento em que ele vai lá reclamar apavorado. O que eu faço com o povo? O mar está diante de nós. Diga ao povo que caminhe. Aí a mesma coisa eu posso falar para vocês hoje. Quer que Deus cuide? Comece cuidando de você. Comece colocando na pauta do seu dia o cuidado que você precisa para tornar-se capaz de compreender o cuidado de Deus na sua vida. Não espere do outro aquilo que só você pode se oferecer. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Vai pensando aí no que você precisa cuidar em você para compreender nisso o cuidado de Deus. E a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual, hoje ao vivo aqui de Taubaté, no meio desse povo querido. Dá uma olhada aqui para cima, ó. Todo mundo de perfume renovado. O programa podia ser sempre assim, não podia? Vocês não acham? Contar as histórias de vocês, que o que mais nos enriquece são as histórias e os testemunhos. Aqui, ó, pessoal do Twitter também participando. A Dália Costa. Padre Fábio, direção espiritual de hoje está sendo direcionado para a minha vida. Tá vendo que bom? Estou aqui do meu lado com uma pessoa que está passando também por um processo de cuidado, né, Veridiana? Fico muito feliz. Quando foi que você começou a sua caminhada dentro da renovação carismática? Há 10 anos. 10 anos? Lembra quando? Em que momento? Em que situação? Foi assistindo o programa. Assistindo o programa. Já vou dizer para vocês como que Deus está cuidando da Veridiana nos últimos 2 meses. Ela fez agora uma cirurgia de redução, não é isso? De estômago. Uhum. Escutava todo mundo falar para você, precisa emagrecer, precisa se amar um pouco mais. Porque não era só uma questão de estética. Não, saúde mesmo. Uma questão de saúde. Uhum. E você teve coragem de tomar essa decisão, motivada pelos amigos que foram... Exatamente. Pode falar mais pertinho, hein? Isso. Ela teve que tomar um Rivotril sublingual antes de começar.
Vai estourar os pontos aqui. Quanto tempo você Não, fez a brincadeira. cirurgia? Tá com 32 dias. Está preparada para os excessos que Deus vai tirar? Já renunciei bastante coisa, mas Não é tô só indo do bem. corpo, né? Não. Mas tá sossegado, foi muito tranquilo. Tive o apoio dos meus amigos. Está comendo pouquinho? Comendo pouquinho. Bem Difícil. pouquinho. E nós que viajamos com a Veridiana sabemos tanto que ela gostava de comer, né? Ela continua gostando, Tomar uma né? Coca-Cola. Coca-Cola, não podem falar a marca, não vai, pode, né? não vai incentivar os... Aquela coisa vermelha. Aquela... E, na verdade, eu me recordo que algumas vezes que eu cheguei a tocar no assunto com você, eu percebi que você tinha uma certa resistência eu não de deixar o aceitava. assunto ir adiante, né? É um processo de autodestruição que a pessoa nem sempre tem disposição de deixar que o outro toque. Cadê as amigas que ajudaram a participar do processo? Lucimara ali, ó, quando eu cheguei no quarto, ela tava lá assim, é nóis, Moca! Que também é uma pessoa maravilhosa, que comoveu a muitos de nós Grande durante amiga. a peregrinação. A simplicidade, ela com a mãe. Cadê A sua mãe? Celinha, a mãe tá lá. A mãe está aí do lado, né? Olha lá, Tá que do lado, belezinha. E você vê que ela mora Qual no que foi o apelido que a Tânia colocou em você? Generosa. Generosa. E é mesmo, E um ela ser é, humano Fábio. muito generoso. Ó, na primeira semana que eu operei, ela chegou em casa com tanta fruta que eu tive que doar. Porque Você eu tinha levou você a vontade de GESP. comer tudo aquilo. Levou você a GESP, Levou uma melancia desse tamanho. Tudo que você precisava na época. Mas é muito bom quando a gente percebe boa. os amigos da gente cutucando em nós aquilo que nós não temos disposição de ouvir de outros. Porque é interessante, porque eu gosto sempre de falar isso. Quando existe a amizade, a fidelidade, naturalmente nós desenvolvemos o que eu gosto de chamar de autoridade afetiva. Então a palavra do outro soa no nosso ouvido diferente. Ela diz exatamente o que todo mundo diz, porque certamente você ouviu de muita gente: Veridiana, você precisa se cuidar, você precisa emagrecer. E é claro que depois de um peso, fica muito difícil você conseguir reaver a sua saúde apenas com uma dieta. Mas, de repente, aquela palavra que é revestida pela fidelidade de uma amizade, ela causa um efeito bastante interessante em nós, né? Eu decidi mesmo aquela vez que a gente fez a viagem, que a gente estava na Espanha, Sei. que a gente foi subir aquela escada enorme. Aquela e escada eu lá em- não chegava. não chegava nunca. Foi na Espanha? É assim, aí coloquei na minha cabeça, aí fui refletindo, até que Deus tocou, agora é sua hora. Aí Foi quando você estiver magrinho, nós vamos subir de novo. nós vamos subir de novo isso. Olha, gente, nem foi pensado, mas aqui está do meu lado, tá a Silene França, que todo mundo conhece, do blog da Si, né? Que tanto divulga o meu trabalho na outra rede. Nas duas redes, mas na outra rede é um movimento bastante grande. A Silene, quantos anos, vamos passar para a Silene agora esse microfone. Quantos anos, Silene, você divulga o programa de direção espiritual? Vai fazer uns 9 anos já. 9 anos já. E você também, quando eu te conheci, você dava 3 do que você é hoje. Isso mesmo. Foi o Padre Fábio que me ajudou a ter essa força de mudar de vida. Entendeu? Eu estava na Terra Santa com ele. Eu queria caminhar junto com ele, mas eu não dava conta de caminhar. E uma vez ele estava nessa caminhada na Terra Santa e eu fui de charrete. E ele parou e viu e falou assim: não acredito, Silene. Aquele olhar do Padre Fábio, o olhar de Jesus me olhando, dizendo para mim: não acredito que você não caminha. Por que você não vem caminhando, Silene? Mas eu estava tão cansada com aquele peso, sabe? Eu tinha 40 quilos a mais do que eu tenho agora. E hoje eu agradeço muito a Deus pela permissão de conhecer o Padre Fábio, de poder ter tido aquela permissão de ir na Terra Santa, ir lá mudar de vida. E hoje ser outra pessoa. Tenho muita gratidão, Padre, por tudo. Que bom, minha gente. Fico muito feliz. Deus de ouvir abençoe. isso. Pode passar para aquela criatura que está lá no cantinho. Viviane, me ajuda aí, Viviane. Essa é a Inacinha. Olha como a Inacinha está bonita. Gente, eu encontrei essa mulher, era um trapo. Essa cláusula pode ser maior.
Conheci Inacinha quantos anos atrás? Lembra, Inacinha? Pode falar, não tem problema nenhum de estar com dificuldade de falar. Pode falar. Fala no microfone aí. 8 anos nós nos conhecemos. Ela só chorava e me olhava com a cara de viúva eterna. Sabe aquela? Era uma cara de viúva eterna, uma depressão, tudo ela estava angustiada, nada ela estava satisfeita. Estou errado? Não. E o tempo, nas muitas oportunidades que eu fui tendo de estar com Inacinha, fui percebendo uma ligeira mudança, uma transformação, como se ela estivesse decidindo por si mesma. Sabe, parece que até então a vida da Inacinha girava em torno dos problemas dela. E de repente, Deus tocou o coração dessa mulher, ela começou a prestar atenção naquilo que ela podia fazer, naquilo que o seu esforço poderia reverter. E foi muito bonito ver a ação de Deus na vida dela. E vi essa mulher superar momentos muito difíceis, inclusive quase morreu. O ano passado, não foi? Teve um AVC. Pode falar no microfone. Quer falar, não? Ela está chorando assim hoje, é emocionada, viu? Porque é outra pessoa. Quem aqui conhece sabe do tanto que Inacinha se supera diariamente. Obrigado, minha filha. Que Deus abençoe as suas escolhas cada vez mais, viu? Cada um perdendo o peso onde precisa, não é verdade? Passa para a Viviane agora. A misericórdia. Ela está ali ajeitando essa pachemina dela. Viviane, para nós também, o ser humano que está sempre superando. Viviane, tem quanto tempo que o médico te deu 1 mês de vida? 13 anos. Tem 13 anos que o médico disse para ela que ela tinha 1 mês de vida. Tá aí, ó, 1 mês. Deus cuida de mim. De verdade. Essa é a palavra. Você lembra daquela nossa experiência na Terra Santa, Viviane? Muito. Naquele hotel na beira. Lá você ajudando todo mundo. Lembra, a Inacinha estava. Estava lá também, Estava a Inacinha. E eu me lembro que eu prestando atenção na Viviane, correndo para lá, correndo para cá, ajuda um, ajuda o outro. Aí eu chamei ela e falei, você tá bem? Ela falou, tô nada, tô à base de morfina. Aí naquele dia eu fiquei, meu Deus do céu. Até uso essa expressão, já falei em alguns lugares. Naquele dia eu acho que eu descobri o segredo da Viviane. A Viviane tem câncer, mas o câncer nunca teve a Viviane. Amém. Ela sempre fez, ela sempre esteve à frente. Tá aí, desafiando a medicina e vivendo com muita qualidade. Porque quem está do lado dela sabe, não vem reclamar não. Enfrenta diariamente uma batalha, mas está aí, dando conta do recado. Só no Senhor. Amém. Amém. Aquela loira ali na frente, ó, passa o microfone para ela. Rosmarie. Lá de Jandaia. Não, é lá que você vai falar, hein, menino? Lá do Paraná. Também outro exemplo de superação para mim. Perdeu a família num acidente. Conta para nós como foi. Estava voltando de São Paulo. E meu filho de 3 anos, meu marido com 37. E aconteceu um acidente na Castelo Branco. E que eles voaram. O carro capotou e o Nicolas morreu no mesmo dia. E o Rico, meu marido, morreu no outro dia. Eles foram enterrados juntos. E nem no velório pude ir, porque eu estava no hospital. Tive um escalpelamento. Você brinca muito com o meu cabelo, né? Você sabe. Eu perdi todo o meu cabelo, mas Deus deixou ele inteiro. Não tive esse problema, graças a Deus. Mas eu confio nele, ele sabe disso. O tempo todo. Deus é bom. Deus cuida de mim, a sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim
E a gente não ajeita uma dor dessa da noite para o dia, né? De jeito nenhum. Foi uma luta. É Dia a ainda? dia. Ainda é. Eu estou em obras. É. Mas eu sei que não teve momento. Eu acredito muito na minha fé. Porque eu tenho essa fé desde criança. Uma família de muita garra, companheirismo. E eu falo sempre que isso é tudo. Isso que me dá base, isso que me dá estrutura, isso não me deixa cair. Por isso que eu estou de pé. Às vezes as pessoas olham para mim e não imaginam isso, né? Me veem sorrindo, mas eu sei que eu sinto muita falta deles. Mas aquela presença de Deus, essa intimidade que o sofrimento causou em mim, com Deus, não tem preço. Então isso compensa muita coisa. Então eu aprendi muito, eu amadureci muito. Coisa que talvez eu não pudesse ter obtido, né? Se eu não tivesse sofrido o que eu sofri. Você é amiga da Vânia Rampazzo. Vânia Rampazzo. Lá de Terra Boa. Eu já contei essa história, mas eu sempre gosto de recordá-la. A Vânia também precisou sepultar um filho. E foi muito doloroso. Eu morava lá na época. Ela é até minha madrinha de ordenação, ela e o Caião. E eu me lembro que acompanhei todo aquele sofrimento de vê-los sepultando o Gustavo. Um ano mais ou menos depois, nós estávamos lá na sala, conversando sobre tudo aquilo que tinha acontecido, de como a família estava enfrentando a dificuldade. Como a gente dizia, a gente não guarda uma dor dessa da noite para o dia dentro do coração da gente, né? A gente vai aos poucos acomodando, a gente vai organizando o luto, como a psicologia nos ensina. E aí eu falei para ela assim: minha amiga, deve ter sido o momento mais difícil da sua vida. Ela concordou comigo e completou: mas foi também o mais especial. Parece contraditório, não parece? O sepultamento de um filho ser o momento mais difícil, mas ser também o mais especial. E ela, continuando, me disse: foi o mais especial porque nenhuma alegria havia me dado acesso ao meu coração da maneira como aquele sofrimento me deu. Interessante isso, porque às vezes nós estamos acostumados, Lidiana, a acessar quem a gente é através de uma porta só. E de repente o sofrimento, ele é especialista em abrir portas que nós desconhecíamos. Que quando a gente leva a sério a oportunidade de crescer, é impressionante como Deus age em nós. Eu vejo pela minha mãe. Eu não vi em nenhum momento daquele processo todo, e até quando estava com ela, volto para lá amanhã, se Deus quiser, amanhã estarei com ela. Em nenhum momento eu vi aquela mulher reclamar. Porque eu sei que a vida dela nunca foi fácil. É a oportunidade que ela tem de acessar mais um pouco do que ela é, através dessas portas horríveis, que de vez em quando o sofrimento escancara na nossa vida. Eu tenho certeza que muitos de vocês também são especialistas em conhecer essas portas. Eu sei que muitos de vocês também já tiveram a oportunidade de ficarem melhores como pessoas, por causa dos sofrimentos que vocês viveram. Interessante, qual é o registro que uma alegria deixa em nós? É tão passageiro, né? Você não consegue nem saber. Com o tempo elas vão caindo no esquecimento. Agora, sofrimento, esse deixa marcas indeléveis em nossa vida. E quando nós colocamos essas marcas trabalhando a nosso favor, é impressionante como essa superação se torna a marca da nossa vida. Eu me lembro que quando eu encontrei a Rosmarie, ela estava no ápice de sua dor. E ela fazia um monte de perguntas para mim, como se eu tivesse a obrigação de responder. Porque eu sou padre, não foi? Quantas vezes, né? Algumas vezes. Quantas vezes você me pergunta, por quê, padre? Eu olhava para ela, eu não sei dizer.
Na verdade, tempo, você acabou nunca me dizendo nada. nunca te disse nada, justamente. E aos poucos, eu senti como ela foi ficando diferente. Como Deus foi transformando o coração dela e ela foi ficando amiga das suas dores. Porque isso faz toda a diferença. Quando a gente se torna amigo de nossas dores. Não é que você vai virar masoquista, não, porque você nem precisa procurar sofrimento, ele vem toda hora. Basta você levar-se a sério e a vida será difícil, será penosa, dificuldade dia a dia. Agora, quando nós nos tornamos amigos deste sofrimento, quando a gente não rejeita essa oportunidade de sentir na carne, de sentir na alma os desconfortos das situações, a gente vai tomando decisões muito favoráveis a nós. Como vocês duas que perderam os pesos do corpo, como essas duas que precisaram perder os pesos da alma, para estar hoje mais bonito como você está. Eu até fiquei desconfiado que você fez plástica. Fez não? Mas você está muito mais bonita. Você se acha mais bonita, não acha? Não. Acha sim, você está mais bonita. É muito mais leve. Parecia que antes ela tinha um chumbo nas costas. Chegava perto de mim e já até ficava desanimado. Era muito chumbo para carregar. Mas de repente a vida vai dando a gente a oportunidade de fazer uma triagem. Deixa eu levar o microfone. Já está ali já. De fazer uma triagem, de poder ressignificar o que antes a gente compreendia de forma equivocada. E nós vamos, porque não tem como parar, tem. Tem meus olhos verdes de esmeralda. Pois é, Padre Fábio, eu também luto com ele, né? Você sabe, né? Sei perfeitamente das suas dores, das suas lutas. Mas não perde essa alegria, não, já? Não perco, não. De jeito nenhum. Arruma até namorado na Terra Santa? Arruma até namorado. Mas conta só rapidinho, porque nós temos pouco tempo. O que a senhora já precisou superar? Só de Deus. E muita fé, né? Graças a Deus, eu tenho muita fé. E Deus me ouça mesmo. Inclusive, eu vou fazer até a novena da mão ensanguentada de Jesus para Dona Ana. E a mão ensanguentada de Jesus vai por ela. Muito obrigado. Você pode estar, né? Bonitinha. Mas o que mais me admira na senhora é essa alegria que a senhora oferece a todos os que passam. É verdade. É verdade. E eu sei o tanto de sofrimento que tem aí dentro. Não dá nem tempo de contar. Não dá tempo. Deixamos para um próximo programa. Isso. Obrigado. Fica com Deus. Uma salva de palmas para os meus convidados. Que a gente não combinou nada. A gente não combinou nada, mas não pode. Se vocês estão tão próximos a nós e a gente tem a oportunidade de comunicar aos outros, porque eu já sei. Aqui eu já tive a oportunidade de ouvir essas dores todas e muitas vezes. E tenho certeza que se a gente passasse para o lado de cá, ia ter mais uma infinidade de pessoas, de histórias que merecem ser contadas. Para que aqueles que nos assistem em casa também possam identificar que não estão sofrendo sozinhos. Que lá em Oswaldo Cruz tem sofrimento, né, Tereza? Tem muito sofrimento em Oswaldo Cruz, bastante. Principalmente agora, né, em 2015, foi um ano de muito sofrimento. O senhor sabe, né? Pois eu perdi meu marido em abril, está fazendo 8 meses agora, e foi muito triste, porque ele era uma pessoa assim, falante, vibrante, que gostava de viver, e foi entubado, e os últimos 27 dias, a gente se comunicava só pelo olhar. Ele queria falar, e não foi possível falar. Foi muito triste, muito triste. Mas está aqui firme, reconstruindo a vida, dando uma oportunidade para que essa dor seja também mestra na sua vida. O programa está terminando, minha gente. Podia fazer outra assim, não podia? Vocês veem? Podia fazer um itinerante, China. Em alguns lugares. Ô, dona Terezinha, a senhora também tem muita história bonita para contar. Viu? É a minha peregrina mais fiel. Está aqui. 326 idas à Terra Santa, 427 aos Santuários Marianos,
sem contar as viagens à Disney. Vocês que nos acompanharam em casa, gostaria de pedir desculpa, amanhã não poderei estar na celebração da missa da Fundação Dom Couto aqui em Taubaté. Estou com a minha mãe precisando de fato de mim. E quero agradecer a todos vocês que vieram, que participaram conosco. E quero convidar, o ano que vem, você venha participar conosco na Semana Preparando o Coração, para que a gente tenha um Natal muito especial. Obrigado. Esse programa de direção espiritual hoje foi muito especial para mim, por ter a oportunidade de ver Deus cuidando de nós, através de nós. Derrame sobre nós, sobre a nossa vida, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Lembrando que domingo eu estarei em Encantado, Rio Grande do Sul, dia 17 de dezembro em Ribeirão Preto, dia 18 em Brasília, dia 19 em Fortaleza e dia 20 em Santa Bárbara do Oeste. Boa noite, Cristo. Vamos terminar cantando? Deus cuida de mim, à sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, à sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.